Fala galera, beleza? Aqui é o Perenha, do Perenha Cash. E hoje nós vamos ter uma conversa top com Félix Mamed. Mas antes de tudo, quero pedir para vocês, não se esqueçam. Vai lá no canal, entra, dá aquela circulada nos vídeos. Deixa lá o seu like, entra lá, se inscreve no canal. E outra coisa, viu? É muito importante você estar fazendo isso. Por quê? Nós somos aqui de Cuiabá. Estamos procurando relevância no Brasil afora, entendeu? E aí você que vai estar assistindo a gente vai conhecer tudo da nossa história e da galera legal que eu trago aqui. Seguinte, hoje Félix Mamed, cara, a lenda de Cuiabá. Félix Mamed, que eu saiba, ele corta o cabelo, é bombeiro. Condutor socorrista. Condutor socorrista. Aquele que corre aqui. Que dá o show na ambulância. Com emoção ou sem emoção, você decide. O paciente. Vai ter umas histórias top aqui, viu? Ele também faz stand-up. Faz stand-up também? Agora eu tô na cena, né? Na cena, a cena do stand-up comedy com o Luiz Souza e Showmano, que mora bem aqui. É isso aí. Pra todo mundo é bem ali, mas pra mim é bem aqui, no meu coração, chuchu. E sou empresário também do dupla sertaneja, né? Na área musical, há 30 anos, um pouquinho ainda. Caraca, velho. Na área musical aí. Então tem história aqui hoje. O que mais e também é o cara que da nossa época circulava em todas as turmas, brigava na rua, ou não? Tinha que aprender a brigar, né, cara? Não tinha naquela época, graças a Deus naquela época não tinha arma, era só uma porrada. Não tinha? Tinha um babaca que fazia mas os babacas que ia levar a cacete depois, não tem jeito. Ufava ele onde ele tivesse. Puta, velho. Mas foi época boa, cara. Foi época boa porque você tem que conquistar. Eu sou da época. Vamos falar um pouco da época boa, né? Época boa. E depois a gente vai falando da vida de vocês, então vamos embora. Eu sou da época que descia a gruva no Get Up Dance. Get up, keep it. Sim. Dessa época eu pegava corujão pra ir na Get Up. Caralho. E nessa época tinha um Jorge Barajac e Nicola, os dois irmãos. Colocava uma foto do povo de Vazia Grande que brigava. Esses não podem entrar aqui. Gilson, Maninho, Ataídinho, só gente boa. Não podia estar lá. Então brigava na boate lá. Quem não brigou lá? Quem que não brigou? Eu briguei, muita gente brigou. Eu também. Nós nadamos naquele córrego ali, né? Cara, vou falar pra jogar no córrego. Como a gente começar a contar essas histórias aqui, cara. Não vai parar, é muito bom. Mas naquela época, assim, você vê que o bicho pegava, mas não tinha muito sinal de arma. Não, naquela época... Era no tapa porque, mesmo, tipo assim, tudo porrada. era como que faz? Você tem que conquistar. Por exemplo, era o sobrenome das meninas. Quem tinha um sobrenome não sabia, né? Aí Perenha. Aí tinha Caran, tinha Kaiser. Não posso falar muitos nomes. Tinha vários nomes daquela época. Então, tipo assim... É que eu rodava em todas as turmas, né? Vamos linkar aqui algumas. Gurizada que eu participava, Mingau, que você participava, Podedozão, Boquete. Turma do Boa. Tinha a turma do Boquete. Turma do Boquete, tinha a turma do Boa. Eduzinha Arruda. Turma do Band. Que tinha a turma da Turcaiada lá, que era do Band. Assim, caralho, é verdade. Tinha uma turma legal, velho. Uma turma boa, cara. Eu lembro que, tipo assim, o saudoso Beto Marquete, que faleceu ano passado, ele era também do Fodedozão. Você sabe que eu e Beto já saímos nos tapas, né? Quem que não saiu no tapa com o Marquete? Aí ele virou estilista. O pior de tudo que a gente, uma vez nós brigamos, e depois ele veio falar comigo. Vira amigo, mas naquela época era assim, cara. Cara, de graça. Eu tava na fila pra comer numa festa. Aí ele veio pra entrar e eu não deixei, ele virou um tapa na minha cara. Aí o bicho pegou, eu julguei. Quando eu vi, o bicho tava pegando ali. Aí acabou. Mas eu falei pra você que algumas pessoas já morreram, né? Então, tipo assim, a época do SOS era top demais, cara. Cara, essa época foi. SOS, pra quem não sabe, a Vivo da Getúlio Vargas. Verdade. Hoje é uma loja lá, não sei o que loja que era de som, agora não sei o que é. Acho que é de som ainda, não é? Aos domingos. É uma farmácia. Trancava Getúlio Vargas. Você tava naquela que saiu a porrada, que fechou, saiu até nos jornais, fechou a avenida, tudo. Isso, tava, essa briga. Vou mesmo congelar. Eu ia só nos cachorros que eles cobravam da gurizada. Tchau.
Eu era ninja, né? Deixa pau quebrar, alguma coisa. Pá. Porque era uma lanchonete. Sim. Que toda sociedade se encontrava aos domingos lá. Hoje não tem isso. Vocês não sabem o que era reunir, ver, você começar a conquistar a menina. Geralmente essa menina era da outra turma e o pau já quebrava. Não, é por isso que eu falo que nós estamos hoje criando um programa chamado Versus. Lembre-se, Versus Z. Vai ser um programa que nós vamos pegar toda essa galera da nossa idade, assim, entendeu? Que a gente não fala muito, não gosta de contar os podres da nossa época. Mas, na verdade, a gente vai todo mundo reunir ali e vai chamar a galera que é da geração Z. Cara, calme-se. Não é pra brigar nem discutir. Isso é um spoiler, né? Nós vamos tentar, nós vamos tentar unir as ideias. Só que vai dar porrada. Não dá, velho. Não dá. Tem coisa que a gente não concorda. Eu que era o Daniel San, pra brigar. Pois é. Tinha 2 amigos nossos, mandar um abraço pra eles, Kreber e os irmãos Kreber e Alex. Van Damme, Karate Kid, Taekwondo, arrebentava o povo. Aí tinha Valdir Cambaio, ei, meu amigo Valdir, meu brother. Tem várias pessoas, cara, que tipo assim, que hoje são médicos, são advogados, são juízes. E aquela época, eu falo pra minha filha, era a época que você tinha vontade de sentar lá na rua pra você conversar com a turma. Sim. Cheiro de fumaça de pneu. Pneu igual quadrado, pá, ia, bicicleta. E aí, tipo assim, eu achava massa, sabe o que é? Que tipo assim, nós brigávamos, depois nós ia jogar bola. No tênis clube, Copunga Paz, um garete Paz, nós vinha pra cá. Saudoso também, nem sei se ele tá vivo, eu tô matando ele agora aqui, que fazia João Pedro Marques. Eu vou matar todo mundo, ele tá vivo. João Pedro... a bicha tá velha, morreu, não sei também. Mas, aí, garoto VIP, ele fazia garoto VIP. Lembra do garoto VIP? Que era aqui no tênis clube? Eu participei. Falando, aperta aí, vai sair mais água de coco aí, aperta, vai sair mais água de coco. Então, rapaz, tipo assim, eu sou tão da época da raiz, cara, eu desfilava pro Edson Guilherme. E Edson Guilherme, quando veio pra cá, desfilava pro Edson Guilherme, já fui modelo. Eu lembro. Mas por quê, Cauã? Porque faltava homem na época para desfilar. Aí era eu, Marcelo Bulay, Rodame, Celso Paquito, Sidão. Hoje todos empresários, cara. Então era uma galera que nós tínhamos. Sim. E naquela época nós ganhávamos dinheiro, sabe como? Dançando. Edson Guilherme veio aqui no meu podcast muito tempo atrás. Brother, Edson Guilherme. E naquela época minha, tipo assim, nós ganhávamos para dançar no aniversário de 15 anos. Ganhava. Ele eu lembro que tinha isso aí, cara. Lembra de Danilo Varjão, essa gurizada? Aí as meninas iam fazer festa no Dia das Américas e aí avisava todo mundo o nome da gurizada que ia estar lá. Pra dar público. Lotava, arregaçava, só falando o nome. Vai estar fulano, turma tal. O trem bombava. Pra você ter uma ideia. Nosso amigo, que é meu irmão, eu falo isso, que é Chipu. Ele fazia uma festa, cara. Tipo, você fazia 6 meses a preparação da fantasia, cara. Dessa porrada que deu até que nós somos do nosso colega que participa, foi na festa de Chipu. Fantasy. Caralho, velho. Era 2 festas que era assim, anual. Era a Fantasy. Aqui, cara, eu arrepiei, cara, lembrando da festa de Chipu, velho. Nós estávamos e nós tínhamos uma festa no Círculo Militar, Baile do Havaí. Meu amor. Cara. Não, naquela época eu falo, você tinha que ser raiz. Eu não tinha meio termo. Eu ainda sofria porque eu não fui provido da beleza, né? Então, tipo assim, eu era mais feio, mais magrinho. Mas a hora que dançava, meu irmão, aí todo mundo abaixava, porque sabia dançar, sabia conversar. Eu sempre fui o piloto da vez, porque eu nunca bebi, nunca fumei. Gurizada, bebe, fica à vontade aí. Fica tudo arregaçado? Daquela época, tipo, mas foi muito bem. Época festival de inverno. Frio, nós íamos com a turma. Aí começou uma moda que nós fazíamos um casaco, a outra turma fazia camiseta e encontrava lá em frente da igreja da Chapada. Eu vou te contar uma no festival de inverno. Será que você aí brigou? Pelo amor de Deus. Vou contar uma pra você. Você sabe que naquela época a gente não tinha dinheiro pra ficar gastando. Não. Né? Aí disse que uma vez eu tava no festival de inverno, a gente saiu daquele bar Trapiche. Nossa. E aí saindo eu e Maomé. Eu tinha um golzinho quadrado branco. Aí a hora que eu chego no gol quadrado assim, cara, chegou 3 caras assim, mal encarados, chegou assim, seguinte,
Você tem aí Tem um back? Tem um back aí, não sei o que, dá pra vender. Chama! E eu olhei pra pro Maomé, né? Falei, Maomé, o que esses caras querem? Eles não, relaxa, eles querem um back aí. Aí eu virei pra ele e falei assim, tá achando a gente cara de maconheiro, né? Aí entrei dentro do carro, ele entrou dentro do carro também, o cara falou, e aí, tem ou não tem a parada? Ele falou assim, tenho, mas eu vou ter que buscar pra você. Aí o cara virou pra ele e falou assim, beleza, e quanto que é? Não, eu vou lá trazer pra você, servido. Aí eu olhei pra cara dele e falei, cara, esse amigo meu tô vendendo droga, né? Aí ele entra no carro aí, vamos lá. Aí nós fomos pra casa da tia dele, né? Chegou lá, indo pra casa da tia dele, parei o carro, ele desceu, pegou bosta de vaca, velho. Toma fazer isso. Encheu assim, pegou um saquinho plástico branquinho assim, amarrou. A trouxinha tá pronta. Eu falei assim, velho, você é louco, vai dar merda. Ele falou, não, relaxa. Aí voltamos lá, paramos o carro lá assim. A hora que o cara veio na porta, ele olhou assim, o cara olhou assim na mão dele, falou, tá servido, né? Ele deu 50 pra ele. Mas eu quero saber se é da boa. O cara filmou, disse que... é da boa. Eu falei, caralho, velho, fumando esterco, velho. Saímos, vazado e vamos tomar cerveja com o dinheiro do cara, velho. Mas essa época aí, cara... Esses caras devem estar com cheiro de bosta até hoje na boca. Era pouca droga. Assim, que eu falo por mim, tipo assim, não tinha igual hoje. Era a droga da burguesada era lança-perfume, dos Fome Zero, que era eu, era Loló. Loló? Loló, cloriforme, babalu. Pá! Vamos fazer. Ligava a cabeça, já ficava louco. Eu que era mais Fome Zero ainda, eu inventei uma tal de Coca-Cola com cibalena pra gurizada. Que trem doido. Eu não sabia que se você quer rotar essa cibalena. Vai aí, gurizada. Época do Caut. Ei, Carnaval do Caut. Se aquele pasto falasse, Perei. Nós íamos, só pra você ter uma ideia, nós íamos no carro do boi. De finado Caserto. O pai dele se mexia com boi. E pai, todo mundo, nós ia dentro do carro do boi. O Carnaval do Caut. Hoje não tem mais nada disso. Hoje não tem mais clube de carnaval. Hoje o que tem são meus amigos que eram dessa época, montaram que é na Avenida na Getúlio hoje. Como que é o nome mesmo? Marcelo Boulay, de Franz. Como que é o nome? Eu não vou... Eles fazem o carnaval, não lembro o nome? Fran, Mônica, que é o carnaval... eles fazem hoje o carnaval, tipo assim, eles organizaram... Mas era o carnaval do Mingau, né? Antigamente. Hoje tem um carnaval, me fugiu o nome deles aqui, fez lá na Getúlio, nessa época, foi em frente do Baronês, este ano, da Laje. O Carnaval da Laje. Eles resgatam aqueles blocos que nós fazíamos antigamente, que nós íamos todo mundo uniformizado, cada uma turma numa turma. Lembra que nós íamos... Depois, metade, meia-noite, o pau quebrava. Nós íamos lá para brigar. A turma tinha que aprender a brigar. E hoje resgatou isso. O pessoal da Laje, Franz Correia, Serginho, da BLM, o pessoal resgataram isso. Os blocos que faz isso hoje. Legal. E vai muita família. Bom, agora tá todo mundo família, né? Pois é, mas... Tá com os filhos, agora é os filhos. Hoje o pessoal já são avô, tem uns que são avó, tem uns que era homem naquela época e virou dama, né? Tem uns que era gerente de banco, depois virou gerenta de banco. Um abraço, bruxo! Meu amigo, bruxo. Gerente do Itaú da Várzea Grande. Várzea Grande, ele veio pro Porto. Ave Maria. Eu vou falar assim. Ele foi meu padrinho de casamento. O bruxo? Ele foi. Ele é uma figura, cara. Ele quando me vê assim, ele quer anular meu casamento, porque ele falou na época que eu era homem. Hoje eu sou uma dama. Eu falei, foda-se. Mas é meu brother. Vixe, mano. Ele é gente boa demais. Cara, Messias é um cara assim que... Lembra quando o Messias tinha um Escort? Eu fui dentro do porta-malas do Escort dele pro festival de inverno. Não tinha lugar. Escort branco. Não tinha lugar. Eu sou da época do Fusca branco dele ainda. Que ele não sabia dirigir. O irmão dele trabalhava na Ariel. Era 3.5 Ariel. Então, tipo assim, Messias que me levou a primeira vez pro mar. No stand-up eu falo a primeira vez que eu fui, eu menti pra todo mundo, né? E todo mundo acreditou que fomos pro mar. Aí ele comprou
2 passagens pra mim, pra Franço Wilson. Franço Wilson, você não conhece ele aí, o Albert Schwab. Gente boa. Aí, foi eu, ele, foi uma galera. Eu, né? 18 anos, novo. Falei, posso ir de ônibus? Falei, vai. Mas ninguém falou pra mim que era 3 dias, 3 noites dentro do ônibus. Você indo de ônibus, velho. Sem ar-condicionado. Uma fome zero aqui, queria ir pro mar. E eles acreditaram que eu fui pro mar. Mentira. Você conta no meu stand-up também, o povo morre de rir. Então, tipo assim, Messias é dessa época. Messias, ele... Cara, imagino você. Mas vocês foram ou não foram pro mar? Fomos, pro mar, fomos. Passamos 25 dias lá. Putz, cara. Que lugar que vocês foram? Fomos em Boa Viagem. Boa Viagem. Boa Viagem, frente. Eu não vou contar os perrengues que eu passei, porque faz parte do meu stand-up. Mas nós chegamos lá, depois de 3 dias, 3 noites, tudo sujo. Eu cheguei, emocionei, vi o mar. E não falei nada. E já tava lá, todo mundo foi de avião. Fui lá no Orelhão, na época da Orelhão. O celular que tinha era da Compact 100 do Valdir Cambay, só PT. 550, 750. Fala esse celular comigo, eu sou dessa época também. StarTAC. StarTAC. Quem tinha StarTAC na época era Leonardo da Coca-Cola. O único que chegou, que ele era americano, cabia na palma da mão. O comercial dele. Eu lembro. Eu sou dessa época. Você puxar das antigas aqui, cara, nós vamos viajar. Aí chegando no mar à noite, eu não dormi, ansioso, fui primeiro descer. Já fui procurar um sarana. Pra quem é cuiabano daqui, sarana tem um mato. Pra você segurar. Pra segurar e pra guardar os quichutes, as camisetas da época. Eu procurei o sarana, não achei nenhum sarana no mar. Né? Ninguém falou, pra mim fui. Tô lá na água, peraí. Primeira onda. Furando o caixote, a turma veio, e aí, na média, aí, tá tudo bem. E eles falaram pra mim, eu sou surdo desse lado, cuidado, a Recife. Eles gritando, eu tô em Recife. Cuidado, a Recife. Eu, igual Free Willis, nadando lá no quebrando tudo. Na terceira onda, a onda jogou lá nas pedras, me chama Recife. Umas pedras pontudas. Aí você conheceu o Recife. Eu conheci pessoalmente, rasgou tudo. Já perdi o primeiro dia. E a história é longa, nós de Recife, nós 25 dias. Cada vez mais nós ia, porque, tipo assim, na minha cabeça eu falei, vou fazer tudo que eu nunca fiz. Como eu não bebia, não fumava nada, todo mundo deixava dinheiro comigo. Aí, chegamos no carnaval, uma semana antes. Aí tive skate, carnaval, tal. E fomos, primeiro trio elétrico. O Ludum tá rico, o Ludum tá, pavô, requebrar. Vai nós atrás desse trio elétrico. E todo mundo atrás de mim. Mas eu e mais 100 pessoas. Nós era 25, foi todo mundo. Como daqui lá na ponte. Sim. Na entrada de Vaza Grande, ia cansado. Messias já tinha perdido o chapéu dele, tão cansado que tava, né? Eu perguntei pro cara, um senhorzinho, ô tio, onde que vai parar isso aqui? Ele, eu não sou seu tio. Eu falei, vai pra puta que pariu, seu velho, faz da puta. Aí fui perguntar pro policial. Onde que vai parar esse trio elétrico? Ele falou, vocês vieram atrás do trio elétrico? Eu falei, não sou eu, todo mundo. Ele falou, cara, são 12 trio elétricos. Você não pode ir atrás do trio elétrico. A música já faz. Só vai atrás do trio elétrico que já morreu. Vocês não morreram, pô. E aí foi várias coisas que aconteceu. Mas isso é dessa época boa nossa aí, cara. Cara, legal demais, velho. Que eu falo pra você, a nossa época, ela foi diferenciada. Muito. Né? Não tinha assalto, não tinha nada, cara. Você podia andar à vontade. Saía a pé, daqui, voltava de boate a pé. É totalmente diferente, cara. Pra você ter uma ideia, eu sou da época que a prainha era aberta. Você tá com quantos anos? Eu tô com 5,5, cara. Eu sou de 1970. Eu sou de 72. Eu lembro da prainha aberta. Minha mãe caiu dentro da prainha, você acredita? Eu surfei na enchente de 74. E teve a primeira enchente que alagou tudo. Caraca, eu lembro. Então, aí tipo assim... Lembro das histórias, né? As histórias, então, eu lembro de tudo isso aí. No avião fragelado, que o governador chamava José Fragel. Aí nós fomos pra Eirinha, o exército levou nós lá pro lado da Cidade Verde, com a Bivelha, que não existia no terceiro nem Copa Mil. O exército levou nós pra lá, tipo filme de guerra. Os caras falam, mas você não foi. Eu falei, cara, tem um filme do Zezé?
é eu ali. Como dizer, era eu. Aí nós fizemos lá, tá entendendo? Eu sou da época que, quando chovia em Cuiabá, nós pegava ouro. Os caras não acreditavam. Isso é verdade. Pegava cara. ouro, você vinha, ia catando aqueles ourinhos e tal, tudo, chovia. Dava, nós já ia, pô. Porque eu vou falar aqui, asfalto era só 40%. O resto era tudo terra. Não tinha quase nada, Tá entendendo? Então nós vimos tomar na prainha. Eu 78, eu tinha 8 anos, 10 anos, 80, a prainha ainda era aberta. Era aberto, porque nós vimos tomar banho, agora limpa ali. Porque onde é pega essa visão, aonde é a Abdala hoje, não tem Abdala hoje que é do... Sei. A Abdala ali é um estacionamento hoje. Sim. Tem um chafariz que até hoje tem lá. O pessoal naquela época ia pegar água, porque é filtrar daquela água para levar para o Cuiabá inteiro. Cara, que top, né? Nós íamos pegar água ali. Época boa. Né? Época boa. Muito engraçado como que Cuiabá cresceu, né, cara? Velho, hoje você pega um carro para andar, você não conhece mais nada. Na verdade, já mudou. Na nossa época, a gente saía e conhecia todo mundo. Mas conhecia. Hoje a gente sai e ainda não conhece nada. Porque nós andávamos de a pé, todo mundo era amigo. O meu primeiro filme que eu assisti no cinema foi Saltimbancos dos Trapalhão, Cine Bandeirantes. E lá na Brigada de novo, que a turma via porro. A galera gostava de brigar. Nossa, eu nunca vi assim, velho. E aí, vamos lembrar, sabe o que agora? Das boates. Vou falar que você vai falar, eu fui. Get Up. Opa! Milionaires. Claro. Fui. Panaceia. Fui. Época do meu Fusca amarelo. Cosa Nostra. Fui. Todas essas eu fui. Todas. Eu não faltei uma. América. Minha primeira banda foi Caçulas do Samba. Nós fazíamos o matinê lá. Tô falando aí quase 30 anos atrás. Tem uma história que eu até conto aqui no podcast da América, que eu saí da América, rodei Paulistinha na frente da UFMT ali, e ainda bati 2 cavalos nesse dia. O Cuiabá inteiro sabia do Opala que pegou 2 cavalos lá. E naquela época da América, que a gente tocava, porque tipo assim, a Liege Televisão, que era dona de lá e da Apoteose, ela não acreditou no domingo. Cara, fala aí, Liege Televisão. Eu vi ela há pouco tempo, parece que ela tá igualzinha. Mas tem um pessoal aí que ficaram no formal, cara. Tá louco, Eu conheço gente da antiga que tá a mesma pessoa. Tem gente que era velho e continua velho. E não ficou muito velho. Mas se eu falar pra você que hoje ainda eu sou empresário de uma turma chamada Bruno Vinícius, eu vejo gente da minha época que era solteiro, tá solteiro até hoje, que vai na Vale. Pra você ter uma ideia. Sério? Tem gente dessa época aí, eu não posso nem falar o nome, tem gente que vai casar lá também. Não, fala aí, pô. Acaba tudo isso daí, é um outro podcast. Dá um trabalho. Manda um pix aqui que nós fazemos todo mundo dá, não tem problema não. Então, tipo assim, e aquela época, cara, eu fiz os caçulão do samba lá, era um matinê. Você fazia o quê lá? Você tocava? Não, eu era produtor. Você era o produtor? Eu fui o cara, vamos entrar na área musical agora. Há 30 anos atrás existia 3 bandas de baile em Cuiabá. Sim. Uma aulinha de business. Era Cuiabá Samba Show, Legislativo e Tempero do Samba, que vinha de Rondonópolis pra cá. E eram umas veiaradas que tocavam, era banda baile. Eu conheci os 2 gêmeos em Fravinho, eu tinha um cachorro-quente na Cidade Alta, ao lado da igreja católica ali, São João Bosco. Eles falaram assim, cara, nós vamos montar um pagodinho. Eles eram de menor. Você não quer trabalhar pra gente? Tá bom. E eu sou da época das bandas de rock de Cuiabá. Vamos lembrar? Strau. Linha de montagem, Strau, Brigada do Rock. Recruta da República, era Johnny Ervis, Tic-Tac, que é linha de montagem, que é 2 gêmeos. Eu sou da época que tinha festival de rock na Praça Chopin, que só tinha uma rádio que chamava Cuiabana. E Rádio Cidade tinha acabado de entrar. Verdade. Então, naquela época ali, eu tinha 12, 14 anos. Aí, eu com 19, 20 anos, por aí, os meninos me chamaram, aí eu fui estudar. Eu que estudei, eu que trouxe tudo hoje. Se hoje no business em Cuiabá, em Mato Grosso, existe produtor, hold, técnico, staff, tudo eu que trouxe. Tudo fui eu que trouxe. Eu que fui estudar, eu que carpi lá atrás, 30 anos atrás. O pagode fui eu que fiz. Aí Rubão, baterista, que ele tocou na Brigada do Rock,
ele tava pegando o sambaxé. E na época dos caçula do samba, a gente começou a tocar muito. Ó, pra você ter uma ideia, pensar aqui que a gente ganhava dinheiro, o serenata. Serenata, velho. Serenata, nós andávamos numa Kombi sem banco. Colocava os guri tudo menor, eu era o único mais velho. Birubiru era o único mais velho. Ana Paula, que disse que hoje toca na Bahia, no Babado Novo, ela tal. Então a gente tinha uma autorização da mãe dela e a gente andava nessa Kombi fazendo show. Aí na América a gente fazia a matinê. Eu falei, dá os domingos pra mim. Ela não acreditou, mas não dá ninguém. Eu falei, tá bom. Um mês. A América é onde hoje é o McDonald's hoje. Sim. Da Fernando Correia. Aonde eu compro hoje existia a boate Get Up. Get Up, Quando os proprietários viram que tinha fila até no Get Up para entrar no domingo, eles ficaram doidos com nós. Porque era só gurizada nova. Na época, não sabe quem estourava lá. DJ Celso, na América. Verdade. Pô, eu sigo o DJ Celso até hoje só para chorar. Ele manda umas músicas só naquela época. Então lá tinha a sexta, que era foda, e o sábado, que era top. Aí tinha o domingo nosso. Aí nós começamos a abrir o show. Quando abriu o show do molejo, que nós fomos conhecidos. Porque o molejo não acreditava, porque tem tanta meninadinha gritando caçulas antes do show deles. Caramba. Aí eu falei, eu quero 5 minutos no camarim. Aí ele falou, só 5 minutos, os guris já entraram. Aí eu comecei a ter. Eu sou da época que só existia a outra parte do Shopping das Américas, seu Júlio. Sim. Seu Júlio, proprietário de lá. Uhum. E ele precisava fazer a inauguração do shopping dele. Ele falou, Médio, o que você faz pra mim? Eu falei, eu faço. Você me dá 3, 4 patrocínios daí. Ele falou, como assim? Foi 4 lojas pra mim. Eu falei, o que você quer? Eu falei, quero a Giza, que era dona da Atlética, os guri malhar. Uhum. Aí eu ia na Serra, restaurante Serra, porque tinha 5 horas da tarde e tinha Chaco Bolo. Uhum. Fervia. Aí tinha a brisa das meninas, das duas meninas que eram em frente, patrocinavam as camisetas. E à noite, pra gente que estava comendo, tinha a esfirra dos cedros. Eu não pedia dinheiro para ele, eu pedia patrocínio, produto. Uhum. Só que eu falava assim, aumento de segurança. Eu falei, pra quê? Eu falei, porque vai entrar 30 pessoas, 300 meninas gritando, um deles não acreditou. Eu falei, vai entrar. E assim, aonde a gente ia, as meninadas e acompanhando. Eu falo pra minha filha que caçula do samba era Justin Bieber, velho. Ela dava de segurança. Eu tinha 12 patrocinadores. Finado Nelsinho Biacardim. Primeira pera sem espinha, ele que criou pera. Aí eles são primo deles, é só pera. Ele tinha o 40 graus, não, o bar 0 grau, não sei o que é isso. 0 grau. Que era dele lá em frente da Gabriela. Sim. E ele ia pra Apoteose e falava assim, ele dava, quantos que tem? Foi 7. Falou, cada um vai ganhar uma pera, só pra falar o nome dele. E aí, aquela época era boa demais. Então, cara, totalmente diferente, né? Aí eu me profissionalizei, fiz a cena musical daquilo que eu ia virar profissional, de usar crachá, de ter rider técnico, input list. Não tinha isso, eu fui estudar tudo fora. E detalhe, naquela época não tinha internet. Não tinha nada. Sabe quem que era a minha bússola? Otaviano Costa. O Otávio vinha para Cuiabá, que ele imitava o Robocop, e ele é um exemplo para mim de cara um cuiabano que cresceu e está onde ele está hoje. É um cara merecedor, um cara jogador de basquete. Ele saía do basquete e viu uma placa para a vida dele. Ele viu uma placa chamada Jovem Pan. Ele queria ser locutor. Então, tipo assim, ele passava algumas coisas que estavam na cena em São Paulo, Rio, eu trouxe para Cuiabá e eu profissionalizei. Chegamos numa época de ter vários patrocinadores que agregavam a marca dos Caçula do Samba com os meninos, que era tudo de menor. E aí eu queria ter essa cabeça de hoje naquela época. Oh, meu Deus do céu, eu tava. Só pra finalizar o negócio dos Caçula. Os Caçula era tão forte, que nós não tínhamos mais cachê. Eu lembro, cara. Não tinha mais cachê, porque eu falava assim, cara. Tocava em tudo quanto é lugar, cara. Nossa, era nós e Estrela d'Alva. Verdade. Não tinha. Nós fizemos. Mas deu pra ganhar muito dinheiro na época? E o pai, eles ganharam, né? Muito, mas muito. Aí foi quando eu saí. E aí o Rubão me falou, cara, precisa que você pegue o chão do axé. Aí eu fiz uma. Aí, quando eu criei os Caçula, eu criei os macacão pra eles. E o macacão nós tínhamos comprado em 8, 9 parcelas.
Na terceira parcela eu falei pro dono dali, eu sou um cara muito fuçador, muito ágil de conversar, né? Eu descobri que a filha dele ia fazer 15 anos. Eu falei, a gente vai dar a serenata pra sua filha. Eu falei, tá bem. Porque a serenata, cara, é assim, a burguesada da burguesada que queria ter. Os aniversariantes. E era uma febre tão forte que eu ganhava uma Kombi sem banco. Fazer serenata, que os guris chegavam lá. Tocando. E aí tocava, as meninas vinham tudo. Aí o cara da Lu falou, a partir de hoje você não precisa mais pagar aquilo não, eu vou patrocinar vocês. E a galera pegava tudo também. Não, aquela era, tinha que segurar os guris. A apoteose era de maior. Falei, calma, aqui não pode. Olha, tinha 2 patrocínios, 2 motéis. Tá entendendo? Só carregar. Aí eu falei, calma, não pode, segura. Então, eu era mais velho, tá entendendo? Assim, e foi uma época muito boa que eu fiz meu nome nessa época, na área artística. Então, tipo assim, foi uma explosão. O aniversário do Samba Show saiu no Goiabador. Os Caçadores do Samba saiu no vídeo show. Pra você ter uma ideia. E aí eu peguei Samba Axé, já coloquei terno neles, porque só por conta ela lançou um CD na época, não tinha nem DVD, e detalhe pequeno. Eu fiz sucesso com Caçadores do Samba, nós fizemos 100 músicas em rádio, sem DVD, não tinha CD. Ele só tinha dinâmica de palco, que eu ensinava os guris a dançar. Samba Axé não, Samba Axé já pegamos, eu vendi 17 mil cópias na época. Naquela época tinha loja de CD em Cuiabá. No shopping. Era na época tinha isso aí. E aí foi indo, eu fui pro sertanejo, peguei um trio que chamava 2-1. Eu criei também. Aí na área artística eu fui ficando forte. Aí saudoso João Carreiro, eu que fiz desde o primeiro CD dele, eu que fiz. Marcos Paulo Giano, eu que fiz também. O clipe da Carga Pesada, nós estávamos lá. Não existia nem o Manso, era Alterra, provedor Terra, que é ali do seu, esqueci o nome dele. Na estrada do Manso não existia o Manso, não existia barragem, mas tinha o Golf. E aí nós gravamos o clipe da Carga Pesada lá. Entendeu? Que era Antônio Fagundes e Estênio Garcia. Sim. E aí eles fez essa gravação para ir para Som Livre. Que top, então, tipo assim... Aí, história pra caramba, né? E nesse intervalo eu fui cortando cabelo. Então, hoje você corta cabelo? Não, naquela época que eu tava com música, eu já cortava cabelo. Já cortava. Porque eu, com 10 anos, eu fui engraxata no Bareta. Primeiro Bareta foi na Getúlio Vargas. Sim. Cara. E vou numa ser agora, você vai ficar doido. Primeiro restaurante por quilo chama Saci Caseiro, que era lá embaixo. Saci Caseiro, verdade. Perto, atrás do... Do lado da escadaria. Até Itaú. Saci Caseiro, pra você ter uma ideia. Então, eu, na minha profissão de barbeiro, eu agradeço porque eu era engraxate, e na época existia engraxate, e eu vi os caras, os barbeiros, sábado, bolado dinheiro, e usava sua roupa branca. Aí eu falava assim, eu quero ser esse um dia. Aí quando eu perdi meu pai, aí eu decidi fazer o curso de barbeiro, e eu nunca trabalhei no Bareta de barbeiro. E aí eu fui cortando cabelo e com a música, cortando cabelo com a música. Fui mesclando esses dois aí. Que legal, cara. Que legal. E hoje? Me conta de você hoje. O que tu faz? Hoje... Porque já fez tudo. Já brigou pra caralho. Arregaçou tudo. Cuiabá levantou as pernas pra você. E aí hoje? Cara, hoje, tipo assim... Estou na área também musical. Me aposentei. Não quero saber de mais nada. Nada. Tem que trabalhar bastante. Hoje eu tô com uma dupla chamada Bruno Vinícius. Também agora, esse final de semana, eu fechei um contrato com o pagode, o Thiago Rosseno, que é um cara do pagode que tá na cena, ele é novo aí, mas é um cara que ele vai vir muito com força também. Tem alguns artistas que eu faço de fora que vêm pra cá, pra Cuiabá, eu que assino pra eles também. Legal. Tá entendendo? Tem o Kleber Calma, Jades, tem alguns caras que eu faço. Porque na época do João Carreiro, ele me levava pra todos esses lugares. E aí, hoje, eu um cara muito brincalhão, sempre de conversar, não beber, não fumar, eu sempre fui à resenha. E eu tenho um amigo meu que chama Chomano. E teve uma história muito bonita com ele, que na época que ele tava com câncer, eu cuidei muito dele. Na época eu trabalhava na TV, ele trabalhava também, e eu peguei ele pra cuidar dele. Pô, que legal. Eu cuidei dele, cortava o cabelo dele, fazia a barba dele, ele numa situação muito difícil, eu estava do lado dele.
E nisso criou uma amizade, né? Uma amizade muito forte. Tivemos um podcast na época, não deu certo. E aí, por questão política, a gente se afastou, porque eu não mexo com política, eu dei isso. Ele variado, eu acho que variou a cabeça dele na época, a gente se afastou. Aí ano passado a gente se encontrou. E aí ele zerou essa conversa comigo e falou, cara, eu quero estar junto com você, tá entendendo? Eu falei, não, vamos aí. E aí, o Luiz Souza, eu tinha conhecido ele num podcast. Esse podcast que era eu chamando, eu não apresentava, eu era só produtor. O que eu ia atrás do Pires, né? Aí, porque não deixava eu falar, mas tudo bem. Já joga também, já tá aqui entalado. Inimigo do rei, vai se lascar. Aí, eu conheci o Luiz, porque o Luiz é sobrinho de um grande amigo meu, o Ney Aroeira. Ney Aroeira é um cara que, tipo assim, existe pessoas que você tem que contar no dedo. Ele faz parte. Um dos meus dedos. Porque é um cara assim que de a pé nós íamos cantar. Não tinha um carro, eu pegava o meu. Não tinha, nós íamos dele. Então eu tenho uma história com o Ney Aroeira muito, muito mais do que isso. O pai dele, que é o avô do Luiz, eu cuidei muito dele também. Cortar cabelo, pintar cabelo, fazer essas coisas tudinho. Então o Luiz já via ele na cena do stand-up. E há muito tempo, lá na época, eu falei, cara, eu queria fazer isso. Nem deram moral pra mim. Já chegaram e te cortaram. Tá entalado aqui. Mas vou falar. Não, pode pra arregaçar. Deixa eu desentalar agora. Vai. Nem deram moral pra mim, Pedro. Não? Não, o que eu sei? Você não sabe nem fazer rima, beleza. Eu guardei os inimigos, que eu tenho várias gavetinhas que eu guardo. Guardo lá, depois pego a gavetinha e vou abrir. E aí, cara, teve essa oportunidade ano passado de chamar conversar comigo. Eu, como sou um cara que eu sou muito conhecido, graças a Deus, onde eu vou ter portas abertas. E ele falou assim, cara, vamos ver um lugar. Eu conversei com o Guilherme. Eu sou amigo do Guilherme quando ele foi garoto ICE. Ele foi meu aluno, o Guilherme. Hoje virou GV, né? GV da Facilita. Mas era Guilherme Amaral. Entendendo? Ele foi garoto ICE, ele foi meu aluno. Ele, Graucia Foster, ganhou na época. E aí eu sou amigo dele há muito tempo. E ele montou a Facilita, já tem 25 anos, uma credibilidade muito forte. E lá tá tendo música. Aí eu falei, cara, se a gente fazer um stand-up aqui. Ele falou, eu falei, posso trazer o Chamado? Pode. Aí o Chamado falou, vou trazer o Luiz. Eu falei, demorou. Uma menina nova, né? Eu falei, vou ver quem é essa Luísa Sonza. Aí pegamos e foi uma junção muito forte, cara. Os três faz junto. Os três, porque cada um tem sua importância. Tudo, tá, né? A gente divide em 3 partes, sempre dividi todas as partes, tá entendendo? Então, eu sou executor, que eu gosto de executar. O Luiz ficou na finança, nos caras que é da arte, da mídia, é ele. O Chumano é um cara que divulga. Então, eu sou mais velho deles. Mas conta muito a minha experiência, né? E aí, cara, agora eu te falando de stand-up, as pegadas é foda, né? Os caras têm que ser rápido ali. Só que aí o que aconteceu, é tudo estudado, né? O meu é diferente porque eu não faço piada, eu não sei contar piada. Eu conto as histórias que aconteceu comigo. Quando eu falo que eu tomei banho lá na prainha, isso foi verdade. Então eu não vou mentir. Então eu explico pra todo mundo, mas só uma história que eu coloquei pitadinha, engraçada, dos perrengues que eu passava, pra poder, e eu consigo fazer isso. Oh. E muitas vezes... Conta uma história que aconteceu com você legal, então. Olha, vamos... Vai lá. Eu faço stand-up dos 80 a 90. Vamos ver se ele tá afinado aqui. O stand-up dos 80 a 90. Que 80 a 90? 80 a 90. Anos 80, anos 90. Ah, 80 a 90. É, eu não divido a bola com a gurizada nova do TikTok. Eu não consigo. Mas não dá. Eu não sei fazer nada. O meu negócio é break dance daquela época. Vem comigo. É igual galinha. É, pra eu vi uma menina fazer assim, leva pra benzer. Só da época da caída. Só nessa época, Liu Arruda. E aí, nessa turnê que nós fizemos lá em Recife, e foi uma galera nossa lá, e nós lá já 2 semanas, nada de achar a mulher bonita. Eu, 19 anos, eu tava daquele jeito. Eu quero achar uma mulher bonita aqui, cara. E nada de achar a mulher bonita. E eu já tinha me lascado, já tinha rasgado nos negócios, já tinha pedido o pino da granada. Você não vai querer saber o que é pino da granada. E aí, nós estávamos num belo dia, eu achei, Pedro.
o bar da mulherada. Bonita. Só mulher modelo, peituda, bonita, gostosa. Cheguei na gurizada. Gurizada, dá uma boa noite, Cinderela, das suas mulheres. Que eu achei. É mesmo. Messias foi o primeiro. Vambora. Tá. Ele foi atrás de mulher. Foi, todo mundo. Messias gostava de uma mulher. Messias era namorado da Daniela. Gente boa. Aí, tô acabando com sua vida aqui, Messias. Aí, fomos. Eu achei um lugar que era um bar, que era na orla, né? Lá de Boa Viagem. Fomos pro bar. Os caras já tinham ido tomar bebida, era só pitu. Só mais bonito, só mulher com PT. Na época era PT, 250, aquele celular grandão. Aí entrei no bar, todo mundo entrou, já um amigo nosso, não posso falar quem que é, já pegou uma e já começou a beijar na boca. Beleza, tô lá, e eu só gosto de dançar, né? Eu feio, magrelo, manequim da Etiópia, só osso, beleza. De repente fui no banheiro, deu vontade de ir no banheiro. Chego no banheiro, pá! Tiro meu R15 pra fazer. As mulheres era tudo maior que eu. Como que eu vou avisar a gurizada que tá chupando outro? Que todo... As mulheres maior que eu, saí de costa, né? Falei, vou sair de costa. Não dá. Você vai dar encaixada. Eu queria avisar a gurizada, né? Quando eu vejo um já socando a língua. Você tá chupando por tabela, pô, sai daí, vai pra avisar a gurizada. Aí eu cheguei no outro, falei, cara, aqui é bar de travesti, gurizada. As mulheres têm pinto maior que nós, vamos embora daqui, tá lascado. E um já tá dando mão. Fazendo, que ele falou que era fazendeiro. Não, eu sou lá de Mato Grosso, sou fazendeiro. Falei, larga a mão, filho. E aí, eu conto essa aí na resenha de lá. Sair. Aí tem várias coisas, cara. Então, tipo assim, coisas que eu passei que foi real e que eu consigo tirar as histórias mais bonitas aí. A pitadinha. A pitadinha, tá? Então, tipo assim. A pitadinha. Eu aprendi a falar que agora o nome é Puncher. Tem que aprender com a gurizada aqui. Sou gente boa, né? Aí, então, tipo assim, eu consigo pegar as histórias. Aí eu tenho uma bichinha que ela é terrível. A bichinha, ela é foda. Eu não posso contar a ninguém, então eu vou contar todo, dar o spoiler do meu... Você vai fazendo outros. Não, vai lá, vamos lá. Não, tem várias, cara, tá entendendo? Mas aqui tem muita cara, coisa. Eu era tão Peralto, meu irmão. Tão Peralto. Mas eu não era Pereira, eu era Peralto. Eu, desde pequeno, queria ser modelo. Meus irmãos mais velhos falaram assim, você quer ser bonito? Eu falei, eu quero. Pinga limão, seu olho vai ficar claro, vai ficar azul. Essa é uma dela, vai. Essa do limão eu não conhecia, não. Menino, não consegui pingar no outro. Só ficou um olho azul, o outro não aguentou. Não ficou verde, não. Mas já ficou daquele jeito. Porque como eu era muito Peralto, então, tipo assim, cara, ninguém fazia aniversário meu. Porque eu era problema de máscara. E aí, tipo assim, eu vestia a roupa dos meus irmãos, porque eu queria ser adulto. Aí eu pegava o West-Top. Lembra? Calça jeans West-Top. Pegava a jaqueta West-Top. Dali, olha, aquela época já existia ali. Pois é. Eu sou da época, então, tipo assim, cara, eu como só existia 2 canais na época, ou era SBT ou era Globo. Não tinha mais nada, é verdade. Aí, pá, eu era Peralto, mas eu fui assistir no vizinho. Tô lá assistindo TV, aparece uma propaganda. O cara calçando um quichute. Tchau. E amarra até que igual de discão. E a propaganda era sobre meninos e 6 milhões de dólares. E o guri pega e aí eu vitado na TV assim. Fome zero, né? O guri pula. 2 metros pro outro. Não, do morro pro outro. Eu lembro dessa propaganda. Ele pulava e fazia assim, tal, tudinho, limpava assim, saia correndo. Ganhei o tal do quichute. Amarrei. Plantei no muro, chapiscar lá de casa. Chato. Não subiu. Mas eu era muito assim, cara. E as propagandas da Calói, lembra? Eu Sim. era a minha Calói. Menino.
Mas levei um cacete, meu pai, naquela época não era tão peralto que eu não apanhava de cinto, que não existia cinto. Meu, era a gente boa. Espada de São Jorge, que a gurizada não sabe que é espada de São Jorge. Espada de São Jorge faz o cara ler, falar em 5 idiomas, faz tudo. Aquilo é bom, hein? Menino, eu apanhava tanto do espada de São Jorge que a minha mãe era separada do meu pai. Se eu apanhava pro meu pai, ele avisava, ele apanhou lá. Aí eu tinha que apanhar, né? Minha mãe também. E ela batia tanto em mim que ela deixava só o gravetinho, o esqueleto. Por isso que eu não bebo, não fumo, não vou. Por isso que você apanhou muito. Não. Então, tipo assim, essas histórias que eu conto é história que foi fato, tá entendendo? Sim. Eu sou da época que para aprender a nadar, nós tínhamos que fazer o quê? Engolir lambari vivo, meu. Bom, essa eu não conhecia. Cara, eu sou da época, era assim, nós morávamos na beira do rio, que era a Cidade Verde, Come Velha. Não existia ainda a Maria de Asa ali. E eu sempre queria sair na frente. Eu sempre queria. Eu sempre fui fora da curva. Aí eu não gostava de pescar. E meu pai era pescador. Aí eu queria aprender. Ele falou, você quer aprender a nadar? Eu falei, eu quero aprender a nadar. Eu era muito atentado. Ele com um monte de lambari. Ele pegou um rio, abre a boca, pai, colocou. A hora que eu vi o lambari, ele já empurrou. Eu, toma. Aí tem que aprender a nadar, cara. Então, naquela época, você tinha que se virar. Você falou, se eu contando aí, eu lembrei uma coisa aqui. Eu também era meio peralta. Chegou uns amigos do meu pai de fora, e aí meu pai levou eles pra comer. Era num restaurante famoso de Cuiabá. Flutuante? Ah, não. Cara, não. Tinha arroz com piqui. Ah? Ficava ali perto da TV Santa, na rua da TV Santa América ali. Uma mulher, Dona Zilda, Maria Nilda, nem lembro. Aí Você era pequeno. Veio o arroz com piqui. Aí eles chegaram, eu sabia que lá era cheio de espinho, né? E eles de fora, né? E meu pai fazia toda a propaganda do piqui. Não, porque aqui é muito bom, não sei o quê, papá. Aí meu pai levantou pra pegar uma cerveja assim. O cara servindo assim, eu virei pra ele e falei assim: esse é gostoso. E outra coisa, gostoso mesmo é dentro dele. A hora que você morde, sai uma aguinha que é uma maravilha. É docinha. Você não mandou essa? Cara, o cara pegou o piqui assim, botou na boca, mordeu, cara. Ô, juro pra você, cara, o olho do cara começou a chorar. Eu vou fazer, falei, vai dar merda. Nem eu sabia que dava todo esse B.O. Meu amigo. Nessa mesma pegada sua do piqui, estava eu no programa de TV. E teve um festival de piqui com arroz. E eu, como era produtor, né? Era milinha. E a papai, Mamed, você vai ter que experimentar. Eu falei, tá bom. E tinha quebrado alguns piques dentro. Pá. E a câmera filmando eu. Na segunda garfada, já, na minha boca. Cara, que ela espalha, né? Cara, e ela anda no seu corpo inteiro. Sai um lágrima. Tá gostoso? Tá gostoso, tá ótimo. Cara, pra mim parar com essa espinha era farinha, arroz, um monte de coisa, porque tipo assim, pra tirar, porque ela não sai, cara. Você tem que sair, a espinha anda dentro do seu corpo. Cara, eu vou falar pra você, judia, né? Era meio, eu tinha dessas, velho. Vixe, eu era também peralta. A minha avó lia sorte e ia lá, as senhorinhas. Lia mão? Não, lia sorte com carta. Com carta, né? E aí entrava as mulheres lá e eu pegava um arame e amarrava o carro de uma no carro da outra. No para-choque, assim. Naquela época era Belina, não sei o quê. Você também era de boa, né, cara? Aí saía só falei, arrebentava o para-choque. Aí cara de santo, assim que eu ficava, velho. Tá pesado. Seu espírito tá pesado, muita inveja. Eu sempre gostei de fazer arte. Não, mas eu melhorei. Amém, né? Amém. Então aí eu hoje tem essa cena do stand-up, graças a Deus, o Showmano e o Luiz que me deram essa oportunidade pra mim. Graças a Deus, estamos dizendo aí. Que legal. Aí faço as 4 coisas, né? Condutor socorrista, quando eu trabalho nas empresas particulares. Quando tem alguns plantão, eu faço. Os meus clientes, eu corto o cabelo hoje, já é só hora marcada, também eu atendo. E é que quando você fica velho, você é pai, né? Você tem que trabalhar bastante. Socorrista, você cara. Tá socorrista mesmo? Condutor socorrista. Condutor. Você faz um curso para aprender, você tem que ter uma carteira D. E como na ambulância. Na ambulância. Como eu já tenho os cursos na Academia de Polícia Civil que eu dou, esses cursos lá,
e já tive vários cursos lá. O que eu fiz? Cara, eu com a carteira D há muito tempo parado. E, na realidade, eu fui ser condutor porque tem uma história muito bonita. Há 22 anos atrás, eu perdi uma filha de erro médico. E, na época, só existia a Help Vida. Aí eu tentando socorrer minha filha, nessa aí eu fiz um propósito com ela. Falei, um dia papai vai, depois que sua irmã estiver tudo bem, sua mãe estiver tudo bom, papai vai socorrer pessoas. Eu fiz isso aí, guardei esse sonho só pra mim. Não falei pra ninguém. Pra ninguém. E na época só existia Help Vida, meu irmão, 22 anos atrás, e era caro pra transportar uma criança pra outra. Minha filha veio falecer, ok, beleza, virou um anjinho na nossa vida. Há uns 4 anos atrás, eu fui, na época, eu tive a carteira D, porque eu tinha uma dupla chamada Diego e Diogo. E eles compraram um micro-ônibus. Aí ele falou, cara, você dirige pra nós aqui em Cuiabá? Eu falei, se você pagar minha carteira D, a minha era AB. Demorou, pá, fiquei com essa carteira. E eu falo pra todo mundo, até hoje, cara, você não precisa ter estudo, mas você tendo uma carteira de motorista, você nunca vai ficar desempregado. Você não fica. Verdade. É igual a profissão de barbeiro. Eu fiz pra minha aposentadoria. Você nunca vai ficar com fome. Você está numa missão que acabou tudo. Você tem uma tesoura, uma maquininha, você faz. E eu pensei lá muito nisso. Lá tá, 30 anos atrás eu pensava nisso. Eu puxei meu pai de ter várias profissões. Que meu pai, ele era pescador. Só que na época, ele fazia a rede, a tarrafa, a canoa, o remo. E na época, os capim, tem gente que não sabe, os colchões eram de capim em Cuiabá. E meu pai era o cochoeiro que falava, seu dito Mamed, que fazia os capim. Então, essas profissões eu puxei do meu pai. Cara, e eu vou te falar uma coisa, né, que é legal. A gente chega na cidade de 50 e pouco, que você é multifunção, a gente não passa fome, velho. Mas o que eu falo, sabe por quê? Não passa fome, a gente sabe se vender. Eu sou um cara... Eu comecei como programador na minha vida, fui técnico de informática, fui programador de sistema, desenvolvedor, cara, mexi com LED, elétrica, iluminação, serralheria, e eu fui com tudo, velho. E aí eu falo pra você, mecânica, eu mexi com arrancadão, arrancava motor de carro, cara, tudo que precisava. Marcha Carburador, um abraço, Marcha Carburador. Marcha Carbura. Tudo, velho. Eu enfiava a cara. E acho que a gente fica mais velho, você perde até o medo de passar fome. Você fala, cara, eu não tenho esse problema. Se acontecer qualquer coisa, eu tô aqui, ó, faço mil e último. Pedro, é foda, eu sou cuiabano, né, cara? Eu amo minha cidade de Cuiabá. No show business, viajei muito pra fora mesmo. Mas eu falo pra todo mundo, não tem lugar melhor que Cuiabá. E eu defendo ferramenta Cuiabá. Cuiabá, se você pedir uma informação pra alguém, ele vai te dar. Se você tiver com fome, bem ali, ele vai falar pra você, eu vou te dar um prato de comida. Nas outras cidades não tem isso. Aqui não, isso é verdade. Hoje já mudou muito, cara. Eu sou da época que Cuiabá as casas não tinham muro. Sim. Não tinha nem condomínio, não tinha nada. Não tinha. Né? Você sabia que a primeira Coab, história de Mamed, Coab é a cidade verde que é a Coab Velha. Existia onde a Praça Popular hoje era Coab Popular. Que a família Nunes, Chica Nunes, todo mundo era marido dono das casas ali. Eu sou da época que a Enco, vai longe agora, lá em Gênesis, a Enco que fazia os asfaltos. Enco era do... Enco é pai de Edu, Duzinho, do Niceira, era isso, Eduzinho. Eu lembro. Que fazia os asfaltos em Cuiabá. E aquela época o asfalto durava. Nossa. Porque o exército vinha e fazia também. Então, tipo assim, eu amo muito Cuiabá. Cara, eu sou apaixonado. Eu não vou mentir pra você não, cara. Eu viajo muito a trabalho. E quando eu desço naquele aeroporto Marechal Rondon, cara, eu ponho o pé pra fora ali, parece que eu tô botando o pé na área de casa. É incrível, também me sinto muito bem. Gosto de vários lugares pelo Brasil, mas eu amo Cuiabá também, cara. Tem hora que eu falo assim, pô, dá vontade de sair de Cuiabá. Sabe o que é Cuiabá? É você poder andar e encontrar uma resenha.
Não aqui tem, né? cara. Ó, muita gente fala pra mim, porque a noite em Brasília é assim, eu já fui. Em São Paulo é assim. Eu fui, cara, tem muita coisa legal Brasil afora. Mas não tem igual aqui, velho. Aqui o povo ele consegue ficar até 5 da manhã, cara. Hoje eu posso falar de experiência. Hoje, de segunda a segunda, Cuiabá funciona. Sim. De todas as tribos. De todas as tribos. Cuiabá funciona de segunda a segunda. Cidade boa. Tá, foi aniversário da nossa cidade? Foi. Então, tipo assim, pra você ter uma ideia, cara, só finalizar a história do condutor socorrista. Do condutor socorrista. E aí eu fiz o curso, formei, não falei pra ninguém. Fiz a vivência, que chama vivência, você ficar de graça numa empresa pra você aprender e tal, tudinho. Fiz a vivência 3 meses e aí eu caí em campo. E eu não mostrava isso pra ninguém. Aí eu decidi um dia pra mim poder lançar esse dia. Que aí eu já tava com a farda, tal, tudo isso. Só que quando eu lancei, levou um choque às pessoas. Como você faz isso também? Também. E eu faço tudo que eu faço. O que eu faço hoje, eu faço com amor. Eu gosto. Legal, cara. Então, tipo assim, é uma área que você vê muita coisa, né? A dica que a gente deixa pra geração mais nova. A galera hoje pula de emprego, é muito tranquilo, não tem foco. E querendo ou não, a galera tem que ter foco, né, velho? Porque se não tiver, não tem história, cara. Pula daqui, pula dali, pula. Eu falo sempre assim, né, cara? Tem que ser meio chato no que vai fazer. Você tem que ter história pra você poder acertar, errar e aprender, né? Sim, então, claro. tipo assim, hoje, que, pô, eu tô com 55 anos, então, tipo assim, hoje eu trabalho com a inteligência da minha cabeça, eu não uso mais a força do meu corpo. Eu falo isso pra todo mundo. Cara, é muito privilégio você trabalhar só com sua inteligência, cara. Pô, mas você faz 4 coisas, mas faço as 4 coisas com inteligência. E bem feito. E detalhe, nesses 55 anos eu já tive um infarto, um derrame e um Covid. Caraca, isso véio. Porque eu não bebo e não fumo. Se bebesse fumaça, não ia dar nada. Sabe? Não, porque o que aconteceu? Na noite eu perdia muito sono. Enchendo o saco. E o sono, ele é o mais precioso que tem, cara. Verdade. E eu falo de experiência. O sono é o... Então, tipo assim, hoje eu procuro dormir bem. Eu trabalho à noite, mas eu atendo só depois do almoço. Eu faço minha agenda. Então você teve tudo isso? Tive. Caramba. Meu infarto, eu tive renovando minha carteira no Detran. Eu, de boa. Só tava formigando. Não é nada? A mulher falou, puxa esse aqui, olha ali, faz aqui. Você tá dirigindo? Eu falei, tô, eu vim de carro. Você tá tendo infarto aqui. Aí eu, ai, gente. O infarto meu foi, mas o derrame foi mais troncho. O derrame, eu tava com um cantor gospel, nós estávamos num culto. E o derrame foi muito forte a pancada, cara, que foi assim, o culto começou a ficar muito tempo e eu não tinha comido. Aí eu fui no camarim, coloquei um salgadinho na boca e fiquei, eu encostado na porta. Aí ele, o cantor, meu amigo, né? Luiz Queiroz, um abraço pra você. Pô, para de entortar a boca aí. Eu entortando a boca. Na minha cabeça eu tava só. Cara, você tá mostrando língua pro pastor, cara. E eu na minha cabeça, porque essa parte minha já ficou toda paralisada com a língua fora. E você não sentia nada? Não, e pra mim tava assim. Aí ele foi entrar no carro, na minha cabeça eu tinha puxado a porta. Ele falou, fecha a porta. Na hora que ele fechou a porta, eu caí no colo dele. Ele falou, para de brincadeira, cara. E eu, na minha cabeça, tava assim. Tão que tava na cabeça que ele deixou eu na minha barbearia pra pegar a minha moto. Ele viu cambaleando, peguei a moto, liguei e falou, não, eu vou seguir uma média que não tá legal. O pessoal do bar viu, tá bêbado, tal, tudo. Eu não via nada disso. Aí eu caí com a moto na outra esquina. Caraca, aí eu apaguei. Velho. Quando eu apaguei, eu lembro que eu acordei de novo, eu já tava num lugar que é tipo uma UPA. Aí já tava o pessoal da polícia, meu primo, já tá todo mundo, e o cara, se vocês não sabem, tem que chamar a polícia. Ele falou, eu sou a polícia. Aí eu tenho Unimed, cara, eu não posso ficar aqui. Eu só pensava assim,
Pô, eu não sou fome zero, tem que rolar um merda aqui, papa. E eu queria falar, eu não conseguia falar. Aí, pá, apaguei. Aí eu acordei de novo, eu vi um barulho. Uma turbina de avião. Vi um cara de branco. Falei, Jesus tá aqui. Já foi pro pau, filho. Eu olhei ele, cara, todo de branco. E eu deitado numa máquina, que é a máquina que faz. Sei lá como que vai lá. Eu falei, eu só pensava na minha filha. Eu falei, cara, minha filha. Eu preciso falar pra minha filha, Aí a próxima vez que eu acordei, aí entra o stand-up de novo. Eu vi o médico, vi todo mundo em cima de mim, eu peguei no gogó do médico, puxei ele. Falei, leva meu corpo pra Neverland. Ele, quem que é Neverland? Aonde Michael Jackson está enterrado. Detalhe, esse acorde e volta era 2 semanas. Caraca, velho. Aí eu fiz fisioterapia, 6 meses. Graças a Deus não derramou. Mas o Covid foi pior. O Covid eu despedi. Fiz a carta, os testemunhos, fica com a minha moto, com minhas dívidas, 2 carnês da Riachuelo. O Covid eu fiz. Quem fez eu acordar um testemunho para vocês foi minha filha. Minha filha falou assim, o senhor tá sendo egoísta. Eu só queria ir embora, cara, porque tá doendo demais. Ela falou para mim assim, o senhor não vai entrar na igreja comigo quando eu casar? O senhor não vai na minha formatura para ver sua advogada formada? Você é pai? Sou. Eu tive que tirar essa força dentro. É só testemunho. Caraca, velho. Mas vamos falar de coisas boas. Bora. Então, todas as coisas que a gente faz, cara, eu falo sempre pra minha filha, o que eu deixo pra ela é meu nome. Eu não vou deixar com essa, dinheiro, não. Mas se um dia ela fala assim, meu pai chama Félix Mamed. Aí eu falo pra ela, as portas vão abrir pra você. Então essa é a resenha que vale pra todo... E no stand-up ela é a primeira, porque ela participou de todas essas histórias. Ela foi, verdade, eu passei por isso, principalmente das bichas. Pai, é verdade, eu tava com essa hora das bicharadas. Então, tipo assim, são várias histórias que eu conto e falo, e da vivência nossa. Mas eu tô muito feliz de estar aqui, cara. Sabe por quê? Porque eu lembro de você, cara. Eu lembro da sua irmã, eu lembro do seu pai, que seu pai tem cabelo preto ainda. Não. Tinha cabelo preto. Hoje ele tá, coitado, tá pouca telha. Não, ele tá pouca telha. Você tem uma ideia, eu lembro do seu pai, que a sua irmã ia desfilar com a gente, ele levando ela. O bichão era militar, né? Então eu lembro do seu pai nessa época. E os sobrenomes seus eram muito fortes. Então não tinha como esquecer. Tá entendendo? Então, tipo assim, ela é muito bonita. Então, tipo assim, época boa nossa, cara. Sim, cara. Eu vou falar pra você. Foi a melhor época, assim, até hoje. Tudo tá bom, maravilhoso. Concordo com você, cara. Mas, assim, época de paz, né, cara? Época de paz. Eu dormia bem. Hoje a gente dorme muito preocupado. Não, mas não é hoje, cara. A comida é pesada, é muita doença, é muita violência. É muito tudo. Isso daí. Nessa época eu não tinha nada disso. Cara, era os grilinhos. Vai dormir. Nós íamos comer lanche. Falava lanche em Cuiabá. Ou era Grutos, Rangos. E tinha um lanche ao lado do colégio estadual. Eu sei o que é lá hoje, que era nesse tamanho. Esqueci o nome desse lanche aí. E era assim, cara. Falando em comer. Eu ia pra... Como que é o nome da Panacéia? Ia pro Rangos comer. Não. Que tinha panqueca. Lá no Gaúcho. Que tinha panqueca, como é o nome dele? Da boate lá. Era Opera Light. Opera Light. Meu amigo. Eu só falo, Marcelo Marins, vem aqui. Já dá 2 panquecas com molho branco. Ó, você vê como que nós íamos. Era boa, tá entendendo? E, tipo assim, nós íamos de a pé. O carro do momento era Gol Quadrado. Diplomata, quando saiu o Diplomata. Era. Aí, quando saiu o Vectra. Era o bicho da goiaba. Bicho da goiaba. Quem tem um Vectra não, um carro, putz, esqueci o nome dele. Kiko Caselli. Tudo. E aquela época era massa, porque, tipo assim, quando acontecia uma coisa, não tinha internet, era no boca a boca. Sim. Era no boca a boca. Então, como eu tava falando, eu não era muito, eu andava em todas as turmas, entendeu?
E aí, uma vez eu levei um pau dos 30, cara. Na onde você tava preservando? Na frente, perto da Suécia. Cara, no carnaval, velho. Vai que eu dei uma porrada no você também, você não tá sabendo, você apanhou todo mundo, pô. Não, eu lembro, porra. Eu lembro dessa. Cara. Esse Cara, mas não brigava ali, cara. Cara, do nada, levei um pau na cabeça, assim, ó, com um pau de bandeira. Pau! Caiu no chão, aquela todo mundo época, veio a turma chutar. tava andando, sabe o quê? Com um pau de beisebol. A turma andava com isso aí. Virou uma febre de tu mandar. Mas foi, cara, são coisas que... Sabe o que eu andava? Você sabe o que eu falo assim, cara? Eu levo isso pros meus filhos. Falo assim, ó, galera, é o seguinte. Naquela época tinha isso, entendeu? Mas hoje não é assim mais. Ou se você xinga alguém no trânsito, você vai levar um tiro, velho. Pede desculpa. Entendeu? Hoje você tá no certo no trânsito, pede desculpa. Eu falo isso pra minha filha sempre. Aconteceu algum B.O. com você? Pede desculpa. Tem seguro, liga pra mim, papai vai resolver. Então, tipo, isso é muito perigoso. E naquela época, cara, era bom, porque você já resolvia na hora. Sim. E aí a turma ia, porque qual que era a briga nossa? Namorada de fulano agarrou fulano de outra turma. Ia pro carnaval, nós ia fazer isso. Então, tipo assim, até as brigas eram sadia. Porque você aprendia a brigar, não tinha. Sim. Porque ou a turma que fazia taekwondo, a turma que fazia... Eu era da turma que fazia karatê. Mas eu andava com o Thiago. Porque acertei minhas partes. Ai, nunca mais que andar com a porra. Então, nessa época, nossa, soquinho inglês. Soquinho inglês. Andava com soquinho inglês. Pra quê, né? E eu era tão ninja que eu era. Você sabia que era cobrinha? Não. Cobrinha era o cabo de aço da bicicleta, de freio. Eu bolei, tirei, soldei uma esfera e colocava no cinto. Eu lembro dessa história. Isso aqui saía fogo no nosso moto. Mas que pode bater, cortava. Punhal, Thiago, dedo no olho. Mas da época nós. Cara, primeiro o filme que eu assisti Eu falo, mas eu também era abusado. Eu brigava também bastante, mas não era nunca. Eu envolvia no meio das brigas. Então, um dia chutando, eu chutava junto, depois levava uma porrada junto. Mas naquela época, tipo assim. Cara, eu sou da época que nós assistia filme de karatê. Teve gente boa que pulou lá de cima, desenterrado. Cara, quebrou a perna. Por que você vai fazer aí, filho? E era os caras que lutavam, não era nem Karate Kid. Então, tipo assim, era muito bom. A gente era meio retardado. Mas a gente curtia, cara. Curtia. Eu lembro, sabe, porque hoje, até você compra uma calça hoje, você já usa na hora. Sim. Pô, naquela época. Vamos voltar lá? Bora. Pacalolo. Sim. Zump. OP. Tinha essa... Comprava um negócio e... Se eu falar pra você... Hoje tem facilidades, né, cara? Hoje, se eu falar pra você que eu fui o primeiro vendedor de Atonal. Do crowd, quando o Celso era vivo ainda. Caraca, velho. O Celso fazia aniversário junto comigo, a mesma idade que eu. O Celso era pra até hoje com 55. Lembra do Celso, irmão dele? Lembro. Isso. Eu fui o primeiro vendedor de Atonal, lá da prefeitura. E tem a loja, não tem aonde lá, né? Não, hoje ele não tem mais essa loja. Hoje ele, o crowd, meu brother dele. Carteira do REC. Só papelão, tinha R$1, mas você tem que fazer assim na frente do outro. Fazia assim, todo mundo olhava. OP. Dockside da Samela, meu irmão. Tinha um amigo meu, né? Um amigo meu que virou biba. A gente era bobo. Não, cara, mas tipo assim, cara, pra você ter um daquele, nós não tinha condição, cara. Não, você tem uma ideia? A minha esposa fala assim, eu ia no São Gonçalo, chegava lá, todo mundo com tênis da Nike. Era um pratico escritinho lá. Eu queria, meu sonho era aquele tênis, velho. São Gonçalo. Hoje você fala isso pra gurizada, nossos filhos, e fala assim, você parece ser tardado. Ou pra você ter uma ideia. Você queria um tênis. Tinha um tênis que hoje voltou do retrô, chama New Balance. O primeiro New Balance é a época do SOS. Sim. Eu lembro quem veio com o New Balance pra Cuiabá foi Jaiminho. Ele foi pros Estados Unidos, trouxe um adesivo da Budweiser na paratia amarela dele, que ele pregou, e a hora que ele passou a Getúlio Vargas, o farol batia no tênis dele. E acendia o M. Não acende, dá o reflexo. Ficava louco, cara. Quer um mais antiguinho agora? Primeiro bar, Los Pebos. Los Pebos, cara. Primeiro bar de maconheiro em Cuiabá. Não sabia nem que era maconha naquela época. Mas era Praça Popular. Eu nunca bebi, mas eu gostava de ver o povo louco. Claro. Cara, lá tinha tequila com sal. E limão. Foi que porra que é essa que a turma... E a turma... Eu vou falar pra você, era bom que ele trazia, você tomava, tem que tomar.
Lá no Los Pebos, que eu tive a primeira emoção tecnológica na minha vida. Eu chorei, mas ninguém me viu. Eu conto isso no meu stand-up. Quando eu vi o celular Elite, uma caixinha piscando. Eu não acreditava que alguém deixou um recado ali. Aí o Valdir Cambaio fez assim. Alguém mandou uma mensagem pra mim no Elite. E a pessoa falava, liga pra mim e tal, tudinho. Cara. Então, eu lembro esse lá nos Pebos. Naquele bar da Getúlio. No Getúlio. Era uns tijolar, né? Isso, então, era PT 550, eu tinha um amigo 750. Eu tinha um amigo meu que ligava naquele, não tem quando você liga pra reclamar? Aí ligava, botava a pelota, aí começava falando lá. Naquela época era tipo R$5 um minuto. E ele ficava falando, todo mundo. O cara tem grana. Pra você ter uma ideia. É muito cabeção. Valdir Cambaio, meu brother, eu trabalhei com ele de vendedor na Compact Center. Foi a primeira loja de celular em Cuiabá. Valeu. Era na rua da Vivo. Era Telemate. Hoje é Vivo. Que é atrás do Bradesco. Lembra do Rogério, Telemate? Lembra? Rogerinho. Pra você ter uma ideia. Aí eu fui trabalhar com ele. Era PT. Aí veio o StarTAC. O StarTAC? Não, StarTAC não. O PT 750 que já vibrava. Meu irmão, mas não é uma vibradinha igual nossa. A Tom fazia corrida de celular, ligava pro celular pra ver qual que ia vibrar e ia chegar primeiro na parede lá. O povo começou a sentir dor na cadeira de tão pesado que era, porque vibrava os caras, mas era muito forte a vibração desse negócio. Aí veio StarTAC. O mundo em sua mão, lembro do comercial. E depois do Nokiazinho, né? Veio o Chroma. É isso aí. Cara, é bom a gente lembrar dessa vez passada. A gente viaja, cara. Eu sou muito obrigado. É top demais. Eu quero muito agradecer você ter vindo. Eu que agradeço, cara. Tá? Você ter... Cara, trazer essas histórias, essas coisas que a gente lembra de Cuiabá é muito legal, cara. É muito bom. Isso chama resenha. É resenha. Não é nem entrevista, é uma resenha. Com certeza. Porque nós, cuiabanos, cara, nós temos que segurar essa bandeira ainda, cara. Não podemos deixar morrer, não. Sim. E eu falo pra você, cara, a gente não carrega inimigos daqui. Eu não carrego, cara, ninguém. Nada. Eu falo pra você que essa aqui é uma cidade abençoada mesmo. A galera é legal pra caramba, não tenho que reclamar de ninguém. E eu falo pra mais uma coisa importante. O cuiabano, ele é diferenciado, velho. Ele é diferenciado. Então a gente tá num lugar bom, na terra boa, tem o agro, tem tudo. Quer dizer, falta nada, velho. Só o mar. Quem não quer, né? Só falta o mar, porque o calor a gente já tem. De um dia alguém pegar esse rio aí e fazer praia. Na época que Cuiabá tinha praia. Náutico. Sim. Olha a brincadeira nossa, pular da ponte. Nós ia pro matinê do Náutico Cruz. Você conheceu o Náutico, não? Sim. Náutico Cruz? Era na Várzea Grande. Então você passou ali, lembro. É ali. Nós brigava lá com a turma da Alameda e tinha que pular no rio. Que a turma do Dom Aquino, do Cabeça de Boi, tava aqui. Nós tínhamos que pular. Nós ia sair rodando. Então, naquela época, Trento, supermercado Trento. Lembro. Morita. Cecília. Da Cleide de Júnior. Modelo, já foi assim, a gurizada já não conhece modelo ainda. Hoje é Paulista, supermercado Duarte. Então, toda uma história de empreendedores, né? E uma galera que tá nas antigas, tá até hoje aí. Só uma para finalizar. Bertaia era dono da Honda, o pai. Uhum. Eu fui o primeiro piloto de teste da Honda. Existia a Pindorama Honda e existia a do Sanco, 35 Honda. Naquela época era piloto de teste. Porque o que tinha? As motos chegavam desmontadas, nós montávamos, íamos para Miguel Sutil, que era uma pista só. Hoje Miguel Sutil é dupla. Uma pista só, abria até 100 no carburador, voltava para poder montar ela. Aí a primeira emoção minha foi quando vi uma CB400. Os carburadores desse tamanho, 4 carburadores. Então, tipo assim, essas histórias que eu faço questão de coloco no meu stand-up,
é pra velha guarda viajar como você viajou aí. Eu tenho certeza que você viajou. Sim, claro. Foi uma resenha diferente pra você hoje, que eu tenho certeza. Primeiro, eu orei muito pra estar aqui. Tudo que eu faço, eu coloco Deus em primeiro lugar. Tudo que eu faço, eu coloco Deus em primeiro lugar. E eu falo a velhice, que eu falo 55 anos, traz isso pra nós. A gente escolhe quem quer. Sim. Que esteja perto de nós. E eu tenho esse poder de escolher. Eu quero chamar, não quero Luiz perto de mim, eu quero fulano perto de mim. Eu tenho esse poder de fazer. Como eu tenho o poder de, meu silêncio, tirar as pessoas que eu não quero. Sim. Essa é a vantagem de você estar com uma idade onde você aprendeu, sabe lidar. Antes era muito ansioso. Hoje não. Hoje a gente já sabe como lidar com a vida. Hoje já sabemos onde que vai ser o final da história, né? Eu falo assim, mas não, já sei onde vai ser o final da história. Mas eu fico muito agradecido. Primeiro, quero agradecer o Luiz Souza, que me deu essa oportunidade de falar sobre você. Você falou que deu um apelido, ele qual que é? Luísa Sonza. Luísa Sonza. Ela é toda mulher, ela é difícil, ela. Eu tô vendo que você tava falando aí, caiu a Detalhe, fez eu cortar cabelo dele, tá usando boné, todo pra dar uma porrada na cara dele. Ele foi sair final de semana, fazer stand-up, colocou boné. Pô, lavei com sabão em pó, com creolina no cabelo dele, cara. Passei bozando, o cara vai e usa boné. Você quer matar um barbeiro? Você faz. Lembra do bozando? Bozando é bom. Você quer matar o barbeiro, você coloca boné, depois que o cara... Pô, joguei baigão, joguei tudo no cabelo dele pra deixar bonito ele. Acho que vai, coloca o boné pra trás. É difícil, cara, é difícil. E só mais uma. Nunca fala pro barbeiro que ele é cabeleireiro. E nem fala pro cabeleireiro que ele é barbeiro. Porque eu não sabia dessa. É diferente. Qual que é a diferença? O barbeiro, ele só faz barba e cabelo, masculino. O cabeleireiro da Leila faz cabelo feminino. Uma dica pra vocês, tá? Para de chamar eu que sou cabeleireiro, eu sou barbeiro. Cada um no seu quadrado. Boa dica. Na próxima eu vou explicar pra você o que é um, que é outro, que é outro. Olha que diferença. Eu não posso falar. Já vi. Eu agradeço você, quero abençoar esse lugar aqui maravilhoso. Opa, manda um abraço pro seu pai, que conhece seu pai. É um cara íntegro, um cara da mídia. Cara, velho, agora tem que puxar alguma coisa dele, que ele tem essa aí. Infelizmente, perdemos um amigo nosso agora ontem. O Edivaldo, que é amigo do seu pai também, tá vendo? Tipo assim, mas nós temos que valorizar esses que estouraram o cativeiro lá atrás. Verdade. Esses que carpiram. Seu pai foi um que carpiu lá atrás. Pra onde você tá hoje. Isso aí. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado. Deus obrigado mesmo. Amém. Galera, é isso aí. Você conheceu hoje Félix Mamed. Toda essa história do Félix Mamed. Amém. O homem de várias faces, que faz de tudo. Então é o seguinte. Deixe aí, se inscreva no canal, deixe seu recado. Fala aí daquela época que você estava em Cuiabá. Pode colocar tudo que nós vamos estar colocando. E outra coisa, se alguém brigou com a gente, perdão. De boa, valeu, relaxa. tchau. Um abraço, Deus abençoe.